todos. Você que está aí me seguindo pelo Instagram, você que está aí seguindo pelo Facebook Geração Luz, Instagram meu, né, pessoal? Hoje a gente resolveu transmitir pelo meu Instagram. Você que está vendo aí, seja muito bem-vindo. Deus te abençoe grandemente. E nós desejamos que esse culto, essa live de hoje, seja um diferencial na sua vida. Em nome de Jesus, que Deus possa falar com você através dos cânticos, através da palavra, através de tudo que vai acontecer aqui. Esse é o desejo do nosso coração e nós queremos que Deus tenha algo valioso para nós hoje. Então nós queremos convidar você aí para estar falando, né, com Deus, para estar entrando em intimidade com Ele neste momento. Nós vamos fazer uma oração aqui, nós vamos continuar louvando a Deus com os cânticos, né, e convida seus amigos para estar assistindo, seu pai, sua mãe, você do Facebook aí, se puder fazer transmissão aí, né, no caso da sala de vídeo. Deus te abençoe, né, e vamos orar agora. O vai fazer uma oração e nós vamos continuar louvando aqui. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor nos permite viver, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor cuida dos nossos dias, ó Pai. O Senhor não nos desampara em nenhum momento. Perdoa as nossas falhas, ó Deus, porque muitas vezes nós somos ingratos. Nós não olhamos, ó Pai, para as coisas que o Senhor faz, tanto para as grandes coisas como para as pequenas. Então, que o Teu Espírito Santo possa sempre estar nos alertando, possa estar nos tocando, ó Pai, nos lembrando de todas as coisas que o Senhor nos proporciona, de todos os cuidados que o Senhor tem conosco, com a nossa família. Muito obrigado pelo suprimento que o Senhor nos dá, Pai, fisicamente, espiritualmente, ó Pai. Só o Senhor, ó meu Deus, é que dá toda a paz que o nosso ser precisa, ó Pai, a paz que sai de todo entendimento. Que nós saibamos sempre compreender, ó Pai, a Tua vontade, que muitas vezes não condiz com a nossa. Que o Senhor possa estar colocando no nosso coração a Tua vontade, ó Deus. E que cada pessoa que está assistindo essa live possa ser abençoada de alguma forma. Que tenha a sua vida transformada na área que ela precisa ser transformada. Então, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar nos guiando sempre, ó Deus. Que a gente possa conhecer que o Senhor está nos guiando, Pai, todos os dias das nossas vidas. Em nome de Jesus, que eu oro muito mais e te agradeço. Amém. Essa música que nós vamos atuar aqui agora, ela fala da maravilhosa graça de Deus. Você fique à vontade para estar louvando com a gente, mesmo aí na sua casa. Amém? Sangue
demais. Que Deus abençoe aí, né? E a gente está doido para que volte logo, né, a normalidade aí. Não sei quando vai voltar. Eu tenho fé que vai dar tudo certo e voltar o mais rápido possível aí. Mas que Deus abençoe as autoridades, Deus abençoe os médicos, quem está à frente, né, dessa pandemia. Deus esteja no controle de todas as coisas. Vamos louvar.
nós queremos te louvar por essas canções, queremos te louvar por estarmos aqui, ó Deus, podendo agradecer o teu nome através dos louvores, te agradecer, ó Deus, porque tudo fluiu bem. Nós te louvamos, te agradecemos por tudo, Pai, te pedindo, ó Deus, que o Senhor nos dê, continua nos dando coragem, continua, Deus, nos dando grandes coisas, Pai. No nome de Jesus que oramos agradecidos. Amém. Ok? Beleza. Muito bom. Pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Saul, sobre a história de Saul. Nós vamos abrir nossas Bíblias lá em 1 Samuel, capítulo 15, verso de número 1 até o verso de número 22. Hoje a gente vai ler um pouquinho mais da Bíblia. Geralmente quando a gente prega, às vezes a gente não lê tanto, na lê só um trechinho. Mas dessa vez nós vamos falar um pouco mais aí. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 1 até o verso de 22. 1 Samuel, capítulo 15, verso de número 1 até o verso de número 22. Se todo mundo estivesse aqui, eu ia perguntar se todo mundo achou, né? Mas, de boa, tá só a gente aqui. Vocês acharam? Você aí de casa... Se não achou, vai seguindo aí. Eu vou ler aqui. A palavra do Senhor nos diz assim: a desobediência de Saul e a sua rejeição. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor e ungir-te rei, a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando este subir do Egito. Vai, pois, agora, e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes, porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale, e disse aos queneus: ide-vos, retirai-vos, e saí do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles, porque usaste de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está de fronte do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o seu povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não me executou as minhas palavras. Então Samuel se constituiu, se contristou, e toda noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã, e anunciou-se aquele: já chegou Saul ao Carmelo. E eis que levantou para si um monumento, e dando volta, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este dos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e o dos bois.
para o sacrificar ao Senhor teu Deus, o resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até exterminá-los. Porque, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas lançaste ao despojo e o fizeste, o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor, segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, os amalequitas, os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado, a destruição para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te louvar pela tua palavra. Queremos te louvar, ó Deus, porque a tua palavra é verdadeira. A tua palavra, ó Deus, ela faz parte de nossas vidas. Obrigado pela aprendizagem, pelo conteúdo que ela nos traz, Pai. Neste momento eu venho te pedir, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo esteja sobre a minha vida, falando para os corações dessas pessoas que estão assistindo, Pai, pelo Facebook, pelo Instagram. Em nome de Jesus, que o Senhor possa estar cuidando, ó Deus, de cada uma. Cuida da tua palavra, Pai. Cuida da minha boca. Cuida, Deus, de tudo que vai ser falado aqui. Em nome de Jesus, dê sabedoria. Quero te pedir, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor continue abençoando esse restante culto. É no nome de Jesus que oramos agradecidos. Amém. Amém, 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 galera. É isso aí. Bom, acho que eu não agradeci, né? Antes que eu esqueci, eu ia agradecer o Paulo pela oportunidade, o Paulo, de estar pregando aqui, né? O Paulo é o nosso líder de jovens. É uma honra muito grande poder estar falando a palavra do Senhor mais uma vez aqui, né? E vamos lá. E pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre pequenos motivos, grandes diferenças. Esse é o tema de hoje. Pequenos motivos, grandes diferenças. Inspirado em pequenas empresas e grandes negócios. Brincadeira. Mas enfim, por que pequenos motivos e grandes diferenças? Aqui nós vemos na história de Saul, né, da desobediência dele, que foi por um motivo, né? E às vezes a gente for analisar um pequeno motivo que teve uma grande diferença na vida dele. Essa desobediência, né, esse motivo aí tirou o seu reinado, né? E, enfim, fazendo uma pequena introdução aqui desse texto, nós vemos que Samuel, que no caso ele era um grande líder, né, foi um grande líder do povo de Israel, e ele vai até Saul, né, e quando ele vai até Saul, ele leva uma mensagem do Senhor para Saul, né, falando que Deus castigaria Amaleque, né, pelo que ele tinha feito com o povo de Israel. E então esse castigo consistia em quê? Em ferir Amaleque, né? Matar todo o seu povo ali, os homens, crianças, matar os animais, matar tudo, fazer uma bagunça lá. O negócio era assim, né? E foi bem claro. A gente leu o verso 3, fala, né? Vai, pois, agora e fere Amaleque, destrói totalmente tudo o que tiver, e nada lhe poupes. Porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois, ovelhas, camelos e jumentos, né? Aqui fala que é para não poupar nada lhe poupes. Então era para Saul ter feito isso. Então o que acontece? Saul, ele convoca, né, o seu povo, vai lá, convoca os homens, faz a sua estratégia, né, e até aí tudo certo. Porém, na hora de executar o que Deus tinha pedido para ele executar, ele vai e executa pela metade, vamos falar aí, né? Quando ele executa pela metade, Deus fica muito triste, e a palavra do Senhor diz que Deus se arrepende. Olha que incrível, cara.
Deus, né, se arrepende naquele momento de ter constituído Saul como rei. E então, né, Deus fala com Samuel, né, que se arrependeu. E então Samuel, depois de ter ouvido a voz de Deus, vai até Saul. E quando ele chega a Saul, né, Saul diz assim para ele: bendito sejas tu do Senhor, né? Eu executei as palavras do Senhor. Saul falando para Samuel: ainda bem que você chegou, cara. Eu, graças a Deus, fui lá, né, matando lá, fizemos tudo certinho, né? Deu tudo certo, foi uma bênção. Mas o que acontece? Samuel, né, já tinha ouvido de Deus, né, e fica sabendo, né, do que tinha acontecido. Ele chega lá, né, e começa a ouvir um som de ovelha, um som de boi, né? Começa a ver que o negócio não tinha sido bem como Saul tinha falado para ele. E então ele fala assim para ele: mas o que é esse som de ovelha, né? O que é esse som de boi aqui? Né? Ele fala para Saul. E então Saul responde o seguinte: eles tinham trago, né, tudo isso para ser sacrificado em nome do Senhor. E enfim, o que acontece? Samuel, né, eu acredito que nesse momento ele fica bravo, né? Ele deve falar assim para o Saul: mas, cara, como é que você é constituído rei? Deus manda você fazer uma coisa, você vai lá e faz outra. Você faz pela metade. Eu acredito que Samuel tenha falado mais ou menos assim para ele. E imagina bem para vocês verem. Saul foi constituído rei, né? E quando ele foi constituído rei, eu acredito que é o seguinte: quando Deus deu essa tarefa para ele, já estava tudo ganho já. Era ele chegar lá, matar todo mundo, né? Descer a ripa lá nos animais também, conforme o Senhor tinha dito. E estava tudo certo, não ia acontecer nada. Mas Saul, não sei se ele ficou com medo, o que foi, ele não fez tudo isso, né? E depois que Samuel fala isso para ele, fala: mas você não fez o que tinha que ser feito realmente, fez pelas metades. Saul pega e fala: não, mas eu fiz tudo que o Senhor pediu para eu fazer, né? Saul falando desse jeito: fiz tudo aquilo que o Senhor pediu para eu fazer, né? E então Samuel fala, né? Nós vamos ver o versículo 22 aqui só para a gente lembrar. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Cara, muito forte isso. Aqui, né, nós vemos que Saul desobedeceu a Deus, e por conta dessa desobediência ele perdeu o seu reinado, ele perdeu ali a coroa de rei. Depois, né, Davi foi constituído rei. E enfim, Saul, ele nunca mais foi o mesmo, por conta de um motivo. E se a gente for analisar esse motivo, né, de não ter matado tudo aquilo que Deus tinha pedido para ele matar, né, desse povo de Amaleque, os Amalequitas, se a gente for analisar, tipo assim, eu fiquei analisando hoje, a hora que eu estava lendo a palavra, e falei: mas calma aí, tipo, Deus pediu para ele matar os animais, né, e todas as coisas, e ele só trouxe os animais para sacrificá-los, né, em nome do Senhor. Pelo menos foi o que ele disse, né, que o povo tinha trago. E eu fiquei analisando, falei: gente, Samuel é hora para ver, né? Se a gente fosse ver, às vezes até uma coisa boa, né? Porque ele pegou as ovelhas boas, né? Aqui fala que são as melhores ovelhas, os melhores bois, né? Os animais. E ele só matou o que era desprezível, né? A palavra do Senhor nos fala. E eles trouxeram a coisa boa. Se a gente for analisar, né? Tipo assim, faria até sentido, né? De fazer isso tudo. Porém, por conta desse motivo, ocorreu uma grande diferença na vida dele. Foi a perca, né, da coroa de rei. E esse versículo 22 fala claramente o quanto é importante nós obedecermos a palavra do Senhor e obedecermos aquilo que Deus tem para nós, né, o propósito. Eu acredito que quando a gente faz algo diferente, nós somos muito prejudicados. E hoje em dia, quantas vezes não somos prejudicados por fazermos essas coisas que às vezes estão fora dos planos de Deus para a gente, né? Quantas vezes nós, às vezes assim, sente no coração, ouvimos a voz de Deus, sentimos segurança em fazer alguma coisa,
mas a gente vai lá e muda a trajetória das coisas, no final dá tudo errado. Às vezes, sei lá, a gente desonra o pai e a mãe, às vezes o pai e a mãe falam pra gente, a gente não ouve, e isso dá errado depois, né? Eu já sei de muitas histórias assim que às vezes custou até a própria vida, por conta de um pequeno motivo, né? Então, que diferença faz? Hoje em dia isso tem sido muito influente na vida das pessoas. Eu vejo que isso tem sido assim, muito presente, infelizmente, por um lado ruim, tem sido muito presente na vida das pessoas. Muitas pessoas sendo religiosas, né? E assim, não estou falando de muitas pessoas, estou falando de todo mundo. Não é só pessoas que estão dentro da igreja, porque quando a gente fala religioso, o pessoal já fala, é os crentes, né? É os evangélicos e tal. Mas não é bem assim, não estou incluindo todo mundo. Às vezes nós somos muito religiosos, às vezes nós somos muito cheios de regras, sabe? Somos muito cheios desses neném, mas deixamos os princípios para trás. Princípios são diferentes de regra, sabe? E nós, como cristãos, até quem não é cristão, cara. Se você que está vendo a live, não sei, às vezes tem alguém aí que é ateu, que não acredita em Deus, mas está vendo a live aí, né? Não faz muito sentido, né? Mas é possível. Se nós desobedecermos princípios, não adianta. As coisas dificilmente vão acontecer na nossa vida. Pode até acontecer, mas vai chegar um momento que as pessoas, no caso quem faz isso, vai dar errado, cara. Vai dar errado. Eu falo por experiência própria. Estou falando aqui, estou falando para mim também. Já fiz muita coisa errada, já bati muita cabeça, já fiz assim, muita coisa que, nossa, me custou demais, cara, né? E depois às vezes a gente fica pensando, nossa, se eu tivesse cumprido aquele princípio, se eu tivesse feito isso, talvez eu não teria passado por essa diferença na minha vida. Minha vida teria tomado rumos diferentes, né? Quantas vezes isso acontece? Não é verdade? E Deus, Ele simplesmente quer que nós obedeçamos a palavra dele. E por que Ele quer isso? Muitas das vezes eu já vi gente falar, nossa, mas que Deus autoritário, cara. Tipo, se não obedecer a palavra dele, então vai para o inferno, Ele não vai te abençoar e tal. Mas assim, a palavra do Senhor é a verdade. A palavra do Senhor, nós cremos que é a verdadeira luz. Nós cremos que é o verdadeiro manual de vida. E quando nós seguimos, né, e aí nós temos vários exemplos, vários exemplos aí, de pessoas que seguem os princípios e as coisas dão certo para as pessoas. Eu vejo que tem muita gente, né? Eu estava vendo uma live, né, de um cara que eu sigo, que eu sou muito fã dele, um cara muito bom no que ele faz, é um influenciador de pessoas, e ele é cristão, né? E ele estava falando, gente, a maioria dos bilionários hoje em dia, eles não são cristãos. 90%, mais de 90% desses bilionários, eles não são cristãos. Eles às vezes nem vão na igreja, nem dizimam, não tá nem aí, né? Porém, às vezes eles seguem os princípios de Deus muito melhor que a gente que está na igreja, né? Às vezes eles fazem as coisas que nós precisávamos de fazer, nós não fazemos, por isso que eles crescem, por isso que eles estão onde estão. Quando ele falou isso, fiquei prestando atenção, eu falei, gente, pior que é verdade, infelizmente. Se a gente for ver a vida de um cara assim, você vai ver que ele é cheio de princípios, então tanta coisa ali que ajuda ele no crescimento. E assim tem que ser na nossa vida, assim tem que ser em todas as áreas da nossa vida, sabe? Tanto no trabalho, na igreja, na escola, no relacionamento, né? Quando nós colocamos princípios nas nossas vidas e seguimos a palavra de Deus, seguimos aquilo que Deus tem para nós, as coisas acontecem. As coisas acontecem de uma maneira evolutiva, de uma maneira que desenvolve, né? De uma maneira que flui. Nosso Deus é um Deus que faz as coisas fluir nas nossas vidas. E a palavra do Senhor é isso. É a palavra de vida, é a palavra cheia de verdade, é a palavra de coisas boas, é o manual de instrução das nossas vidas, né? Nós precisamos seguir tudo isso. E aqui, quando Saul, né, ele faz isso, ele vai e não mata, né, o que não faz aquilo que Deus tinha falado para ele fazer totalmente.
Saul, ele descumpre, né, aquilo que Deus tinha falado para ele fazer, né? Ele descumpre um princípio. Qual que é esse princípio? Ouvir a voz de Deus, né? Deus falou para ele fazer, ele foi lá e fez de um outro jeito, e por conta disso ele perdeu o seu reinado. Deus foi lá, abriu uma porta para ele, né, gigantesca, e ele mesmo, com a sua decisão, foi lá e fechou. As decisões são muito importantes na nossa vida, né? Nós temos que tomar muito cuidado diante das decisões que nós fazemos, nós tomamos, porque que nem falando aqui, igual o pastor Cláudio Duarte, sou muito fã dele, né? Às vezes assisto pregações dele, e um dia ele falou que o diabo às vezes pode até fechar a porta, mas quando Deus fecha, cara, ninguém abre, só se quiser abrir de novo, né? O diabo às vezes fecha a porta, a gente ora, jejua, né? Às vezes pode até demorar, mas você consegue se for perseverante. Com Deus não tem isso não, Deus falou, está falado. Se Deus falou para fazer, é para fazer. E aqui custou o reinado de Saul, né? Enfim. E eu não tenho muito o que falar hoje. Eu acredito que isso Deus falou no meu coração, que nós devemos andar por princípios, diferente de andar por regras, é diferente de andar cheio de mimimi, né? Que todo mundo está cansado. E andar por princípios. Isso é muito importante nas nossas vidas, principalmente na vida de quem é cristão, principalmente na vida de quem está na igreja, de quem está no caminho de Deus, buscando. Se a gente for analisar os homens que tiveram sucesso na Bíblia, eles eram homens imperfeitos, né? A gente for ver a vida, dar alguns exemplos aqui, a vida de Davi foi adúltero, matou gente, fez um tanto de coisa. Só que Davi, ele tinha princípios. Apesar de todos os seus erros, ele tinha princípios, né? E ele fazia uma coisa e quando ele errava, ele não tornava no erro. Davi era mais ou menos assim. Vários outros exemplos, né, de pessoas que têm princípios na Bíblia. Mas não vou lembrar todos aqui. Deu o exemplo de Davi, mas tem muito mais. Então a gente vê que esses caras que têm princípios, que ouvem a voz de Deus, que são íntimos, eles vão atingir o sucesso, eles vão atingir aquilo que Deus tem para eles. E Deus, ele tem somente coisas boas para nós. Deus, ele tem grandes coisas para nós, sabe? Nós que somos cristãos, nós precisamos crer nisso. Nós precisamos acreditar que Deus prepara grandes coisas, que Deus prepara coisas maravilhosas para nós. Eu vejo muitos cristãos tristes, sabe? Vivendo uma vida assim que não queria viver, né? Enfim, isso não é o que Deus tem para você. Isso não é o que Deus tem para nós. Deus tem grandes coisas, essas coisas são coisas boas, são coisas maravilhosas. A vontade de Deus é perfeita e agradável para as nossas vidas. Nós precisamos crer nisso e andar por esses princípios, andar diante daquilo que Deus nos propõe. Amém? Bom, por hoje é isso. Quero orar por você que está aí nos acompanhando pelo Instagram, pelo Facebook. Desde já eu quero agradecer você que nos acompanhou. É uma grande honra mais uma vez estar aqui falando da palavra do Senhor, poder transmitir aí, né? E que Deus te abençoe. Vamos orar então? Pai, nós queremos te louvar, queremos te agradecer, queremos a Deus te pedir, a Deus, que o Senhor nos abençoe, Pai, que o Senhor nos ajude a andar por princípios. Em nome de Jesus, Pai, nós vemos, a Deus, que o Senhor é um Deus de princípios. E aqueles que andam por princípios, Pai, eles chegam, Pai, no topo, eles chegam, Pai, naqueles lugares que o Senhor tem preparado para eles. Nós queremos andar por princípios, Pai. Sei, ó Deus, que somos falhos, peço perdão pelos nossos pecados, Pai, mas em nome de Jesus, que o Senhor venha nos ajudar, que o Senhor venha nos abençoar e que tudo esteja de acordo com a Tua vontade sobre nossas vidas, Pai. Nos protege com o Teu sangue, protege os nossos ouvidos, Pai, nos protege, ó Deus, em relação à nossa mentalidade, Pai, que possamos, ó Deus, ter sabedoria para tomar decisões, para tomar, ó Deus, aquilo que assim o Senhor quer para nós. Em nome de Jesus, cuide de cada um de nós.
Quero te pedir, ó Deus, que o Senhor venha abençoar quem esteve nos acompanhando aí pelo Instagram, pelo Facebook, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor esteja cuidando, abençoando a vida de cada um, que essa palavra aqui, ó Deus, seja uma palavra edificante, faça diferença na vida dessas pessoas, nas nossas vidas, em nome de Jesus, Pai. Cuida de tudo e cuida, Pai, né? Esse final de semana que está se encerrando, começo da semana que está chegando aí, cuida de tudo, Pai. No nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Amém? Eu quero convidar o ministério aqui de louvor, rapidão, só para a gente repetir aquela música do Abraço, né? Uma música muito bonita e fala muito conosco, né? E tem um refrão dela, né? A parte legal dela, que fala para Deus vir sobre nós, sabe? Nós precisamos disso, nós precisamos de Deus, que Ele venha sobre nós e que nós possamos aceitar tudo isso. Nós precisamos entender, buscar entender essas coisas, porque são coisas que fazem total diferença nas nossas vidas. Amém? Tirar
Deus abençoe você. Tá aí, semana que vem tem mais. Semana que vem nós temos culto de jovens novamente, a live aqui dos jovens. Você possa estar nos acompanhando aí. Muito obrigado pela sua... esqueci o nome. Aqui é participação. Não é participação que eu queria falar, não, mas participação. Tá? Que Deus abençoe você e sua família. Tchau.